Mateus capítulo 7, o verso 13 e o verso 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Amém. Papai, eu peço, Senhor, bênção sobre a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos dentro da Tua verdade. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma palavra que ela tem caído um pouco, tem estado um pouco fora de moda. Nós pouco temos ouvido falar acerca da porta estreita. São poucas vezes que nós ouvimos falar do evangelho da porta estreita. Logo que eu me converti, nós falávamos muito disso. E se falava do evangelho da porta estreita, de que o evangelho é da porta estreita e tananana. E com o tempo nós perdemos essa capacidade de falar desse lugar, desse evangelho da porta estreita. E uma das razões pelas quais nós paramos de falar é porque a própria igreja acabou criando uma falsa porta estreita, aonde as pessoas começaram a entrar por ela, e à medida que elas foram entrando por essa porta, e elas foram descobrindo que essa porta era falsa, que ela era uma porta religiosa, que ela era uma porta que de fato não tinha vida, mas ela era só de preceitos humanos, ela começou a repudiar essa porta estreita. Ela começou a apontar os erros dessa porta estreita. Ela começou a mostrar que essa porta estreita estava errada, e de fato estava errada. E ela então começa a viver um outro evangelho, ou começa a viver uma outra realidade, ou faz, na verdade, uma outra interpretação dessa porta estreita. Mas a verdade é que, e o texto diz o seguinte, que existem dois caminhos. Existe um da porta larga, e existe um da porta estreita. O da porta larga, a porta é larga e o caminho é largo, e muitos entram por ela. A porta estreita, ela é a porta estreita, e o caminho também é apertado, e poucos encontram essa porta. E por que disso? Basicamente, a porta larga, aquela porta é a porta mais fácil de passar. Se você está numa multidão, você está rodeado de uma multidão e de repente lá o fluxo vai mais rápido, é automático, nós olhamos para lá e para lá que nós vamos, porque é mais fácil eu cruzar aquilo ali. A natureza faz isso. Quando você vê uma água que escorre e dá um vazamento na sua casa, a água sempre ela vai procurar o caminho mais fácil, ela não sobe, ela desce, e ela vai procurando aonde é mais fácil, aonde flui com facilidade, porque é mais fácil caminhar num caminho mais fácil. É mais tranquilo eu ir para um lugar onde não me demanda força. O texto desse texto da porta estreita, quando Jesus fala em Lucas, ele diz o seguinte: esforçai-vos para entrar na porta estreita. Essa palavra esforçar, no original, ela quer dizer agonizar. É que você vai fazer um esforço tremendo para entrar nessa porta estreita. Pois bem, isso tudo nós conhecemos. O que nós não nos damos conta é que é o seguinte: nós aqui temos duas escolhas, e a nossa vida é feita de escolhas. Nós temos a escolha de um caminho de uma porta larga e um caminho de uma porta estreita. Essa é uma frase já antiga, mas que diz o seguinte: nós temos a opção de fazer escolhas, nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências das nossas escolhas, porque aquilo que nós escolhemos, nós vamos escolher. Portanto, somos livres para escolher qual porta nós vamos entrar, mas não somos livres para determinar o destino, porque o destino, ele está a partir da escolha de qual porta e de qual caminho você vai seguir. Essa porta falsa que a religiosidade criou, ela começou a dizer o seguinte, que para você entrar por essa porta, você tem que parar com um monte de coisa, você tem que abandonar os seus vícios, tem que abandonar as vaidades, você vai ter que abandonar o futebol, você vai ter que abandonar as saídas, as festas, N coisas, para você de fato poder fazer parte
da igreja, porque afinal a porta é estreita e o caminho é estreito. Eu lembro um dia nós estávamos numa reunião de GF e um rapaz tinha se convertido. E estava há pouco tempo se convertendo e naquele mesmo GF estava uma outra pessoa que por muito tempo frequentou a igreja e que tinha se afastado da igreja e depois estava voltando daquele momento assim, ele estava meio que, deixa eu participar desse negócio para ver qual que é. E nesse GF, esse rapaz que tinha se convertido, ele expressa a sua alegria de estar na igreja e o quão feliz ele estava de ter aceito a Jesus e expressa o seu desejo de seguir esse caminho. O outro, que tinha saído e estava voltando, ele abre um sorriso um pouco irônico e diz assim, mas lembra, se você quiser seguir com isso, você vai ter que parar com isso, com aquilo, com aquele outro, e deu uma lista de coisas do que esse rapaz precisava parar. Pensa bem, se você vai querer entrar por este caminho. Só que é interessante que, e me diz se isso aconteceu com você, mas eu não conheço uma pessoa, olha que coisa doida, eu não conheço uma pessoa que entrou pela porta estreita e que teve essa experiência. Porque todos nós que viemos para Jesus, normalmente nós dizemos assim, venha do jeito que você está, não é assim? A gente diz, venha como estás, tem até música que a gente fala, né? Canta, vem. E aí o cara vem, pode vir cheio de pecado, pode vir cheio das suas dificuldades, das suas mazelas, vem. E ele vem todo torto, todo lameado de pecado, ele vem todo cheio de sujeira, de nojeira, e a gente diz, vem para Jesus, Ele te recebe, Jesus te ama, Ele te amou, estando você morto nos seus delitos e pecados, vem para Jesus, e o cara vem, feliz da vida, e ele entra pela porta estreita, e ele aceita Jesus, aí o cara aceitou, aí ele entra, e a gente diz para ele, mas deixa eu te explicar um negócio, o caminho também é estreito, mano, então agora que você entrou pela porta estreita, deixa eu te explicar um negócio, acabou, agora não tem mais isso, não tem mais essa vida aí que você tem aí, que antes você vivia na festa, acabou para ti, mano. Essa vida que você tinha aí de prostituição, acabou. Você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquele outro. E eles colocam um monte de coisa na vida desse camarada, que Jesus, quando conversou com os fariseus, ele disse assim, vocês colocam um monte de penduricalhos na vida das pessoas que nem vocês conseguem carregar. Vocês criam toda uma estrutura, uma rotina de coisas para fazer que nem vocês têm condições de carregar, mas vocês querem que as pessoas carreguem. Então a gente entende que esse cara que veio e entrou pela porta estreita, ele entrou pela porta estreita com todos esses pecados dele, mas para andar no caminho agora, ele tem que deixar esses pecados. E como é que ele entrou pela porta então? A porta também era estreita, poxa vida. Como é que ele entrou por essa porta que era estreita com todos os pecados dele? Com toda a prostituição, com toda a pornografia que ele vivia, como é que ele entrou pela porta? E agora que ele está no caminho, eu tenho que dizer para ele, não, agora tem que parar, porque se tu não parar, tá mal. Ele não entrou pela porta estreita? O caminho não é igualmente estreito? Como é que ele entrou pela porta e não consegue estar no caminho? Ou aconteceu com algum de vocês que quando você foi aceitar Jesus, alguém chegou para ti e disse assim, para. A hora que você estava levantando a mão assim para aceitar Jesus, veio um anjo e disse, vai entrar, deixa eu explicar, a porta é estreita. Se quiser entrar aqui, presta atenção, você só vai entrar aqui se você abandonar os teus pecados, daí você entra. A Bíblia diz que o Senhor nos recebe, de fato, estando nós mortos, nós delitos, Ele nos recebe, e nós entramos pela porta estreita. O problema não é isso, sabe qual é o problema? O problema é que nós da religião, nós fazemos as pessoas, ou lemos as pessoas a partir do que elas fazem, e não quem elas são. Portanto, para nós está tudo bem, se o cara está aqui, no caminho, e ele não está fazendo nada, e para mim não importa se ele está vendo pornografia, ou se ele está adulterando, o importante é que ninguém saiba. Então, como ele está por dentro, não me interessa. O cara pode estar servindo como líder e o casamento dele está arrebentado, não importa. O importante é que ele está fazendo o que a gente espera que ele faça. Quem já me ouviu falar disso sabe, meu irmão, uma coisa é andar em retidão, outra coisa é andar em santidade. Fazer as coisas certas é andar em retidão, santidade é outra coisa. Retidão é o que você faz, santidade é quem você é.
Obviamente, quando você faz. Obviamente, quando ocorre uma mudança interna de dentro para fora, você age de uma forma diferente. Mas a história, a religião, ela constrói uma maquiagem. Ela diz assim, cara, é o seguinte, você tem uma linha que você tem que seguir. E se você cumprir essa linha, você está no caminho estreito. Afinal, o caminho é estreito. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Anderson, então tu está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa? Não. O que eu estou dizendo é que então eu posso continuar adulterando, pecando, me prostituindo, olhando um monte de bobagem? Não estou dizendo isso, não coloque palavras na minha boca que eu não estou dizendo, não é isso que eu estou falando, eu já vou me explicar. O que eu estou querendo num primeiro momento é fazer uma crítica à nossa religiosidade. Porque, por exemplo, nós vemos uma pessoa cheia de trejeitos, e enquanto ela está lá cheia dos seus trejeitos, mas está adorando, nós recebemos a sua adoração. O dia que ela diz assim, sou gay, ela virou demônio. Enquanto ela engole isso, e sofre com isso, e não expressa isso, para nós está bom, contanto que ela não fira a minha religiosidade, enquanto ela faça tudo certinho que eu estou querendo. Não me interessa se ela está podre dentro, não me interessa se ela está chorando dentro, não me interessa se ela está sendo arrebentada por dentro, o que me interessa é que ela não faça o que não deve ser feito. E aí então eu digo, não, fica certinho, e nós tentamos botar as pessoas dentro de um caminho assim, e que elas fiquem nesse trilho. Não me importa se tu tem amante, contanto que ninguém saiba. Eu não digo isso. Mas eu ouvi a tua pregação e era abençoado, até eu descobri que tinha amante. Bom, agora não presta mais. Está errado. Está errado ele ter amante, e está errado eu repudiar ele depois de eu descobrir que ele tinha. Está errado. Nós vivemos e construímos um evangelho fake, um evangelho falso. E nós tentamos encaixar as pessoas para dentro dele, e quando elas descobrem que ele é falso, porque ele é hipócrita, porque eu grito e falo e construo uma imagem que ela é falsa, que ela não é verdadeira, que ela não é sincera, que ela não é transparente. E aí, nesse processo de construir uma imagem falsa de um evangelho, de uma porta estreita, que ela é falsa, nós então dizemos, bom, chega, eu não quero esse negócio falso, eu não quero mais viver essa coisa falsa. Meu irmão, deixa eu te explicar um negócio. Mesmo que exista o evangelho falso da porta estreita, da religiosidade, essa religiosidade que tentou estreitar a porta, essa estrutura falsa, quando descoberta, não alargou a porta. A porta continua sendo estreita. A porta do evangelho, ela continua sendo estreita. Por mais que nós descobramos de que, cara, existe um negócio que é falso e eu repudio ele, a porta continua sendo estreita. Jesus aqui, ele diz, olha, existe a porta, a larga leva para a perdição. A larga, ela vai te conduzir, a escolha que tu fizer da porta larga, que é a mais fácil, ela vai te conduzir à perdição, e a porta estreita, ela vai te levar à salvação, à vida eterna, e são poucos que encontram ela. Então, quão estreita é essa porta? Sabe qual é a dificuldade? Eu falava isso e eu estou insistindo com vocês nisso, mas para mim isso é pesado demais. É que eu falava isso na última pregação, na penúltima, sei lá quando, mas foi nas últimas. De que nós vivemos um evangelho não teológico, mas antropológico, um evangelho centrado no homem. Nós lemos Deus a partir de nós. Nós não nos lemos a partir de Deus, nós lemos Deus a partir de nós. Nós não lemos a Bíblia permitindo que a Bíblia fale conosco. Somos nós que abordamos a Bíblia para ver o que eu posso extrair dela para mim, ao invés de permitir que a Bíblia me leia. Ao invés de permitir que a Bíblia fale comigo, e eu falava isso semana passada, nós temos ferramentas que são dos céus, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, nesse evangelho da porta estreita, que nós repudiamos a religiosidade, nós abraçamos o outro lado. Um evangelho
aonde nós vivemos esse egocentrismo, esse narcisismo, essa coisa do eu, sou eu, é para mim, o que é importante para mim, o evangelho é o meu, é as coisas minhas, é a minha evolução, é o meu bem-estar, aquilo que é bom para mim, é aquilo que eu vou evoluir, aquilo que eu vou crescer, é onde eu vou estar melhor, o que é melhor para minha família, eu quero saber aonde tem um lugar que eu possa estar melhor. E nós vivemos esse evangelho do que é bom para mim. Jesus, Ele nos ensina e diz, o evangelho é o evangelho da porta estreita. E não é só a porta estreita, é o caminho estreito. Quão estreita é essa porta então, Anderson? Deixa eu lhe explicar. Sabe quando você entrou por essa porta estreita? No dia que você recebeu Jesus. No dia que você aceitou Jesus e você estava aqui com todos os teus pecados, com toda a tua imundícia, com toda a tua pornografia, com toda a tua prostituição, todo o teu adultério, toda a mentira, todo o egoísmo, e você chega e você olha para Jesus e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a tua oração foi a seguinte: Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. Me perdoa, porque eu tenho vivido uma vida podre. Me perdoa, porque eu tenho destruído a minha casa, os meus filhos, a minha família, os meus amigos, a minha esposa. Deus, me perdoa. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Me perdoa. E naquele dia nós reconhecemos a nossa podridão, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos que nós não somos nada. E naquele dia nós recebemos o dom, pela graça, de entrarmos pela porta que é estreita. E sabe o que não passou naquela porta porque ela é estreita? Foi o seu ego. Sabe o que não passou naquela porta estreita? Foi o seu eu inflado. O que não passou naquela porta que era estreita foi você achando que você era o cara. Você só passou naquela porta estreita porque você reconheceu a sua mediocridade. Você só passou naquela porta que é estreita porque você reconheceu que você precisava de Deus, do contrário você iria perecer. Por isso você passou por aquela porta estreita. E passou com todos os tuas melecas e toda a tua imundícia, todo o teu pecado, você passou por aquela porta. Mas igualmente a porta é estreita e o caminho é igualmente estreito e apertado. Ou seja, assim como eu reconheci que eu não era ninguém, eu preciso continuar reconhecendo Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso caminhar contigo, eu preciso que Tu me ajude, eu preciso que Tu venha sobre mim, eu preciso que Tu me ministre, porque eu não sou ninguém, eu preciso de Ti. Sabe o que acontece? Nós temos a capacidade de entrar pela porta estreita. Desse jeito: Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, eu sou um pobre pecador, eu preciso de Ti. E nós temos uma experiência incrível com Deus. E nós entramos pela porta estreita. E depois que nós entramos pela porta estreita, nós dizemos: estou salvo. Eu entrei pela porta, eu estou salvo. E agora eu começo a viver o evangelho centrado em mim. Eu começo a viver um evangelho que ele é para satisfazer a minha vontade e os meus prazeres. Só que Jesus diz: não é só a porta que é estreita, o caminho também é estreito. E Jesus ele diz o seguinte: eu sou a porta, João 10:10. E João 14 ele diz: eu sou o caminho. Assim como você entrou por mim na porta, você também vai precisar de mim para continuar no caminho. Eu gosto de um autor alemão, teólogo, Bonhoeffer, e ele diz o seguinte, falando sobre a porta estreita, ele diz assim, e o caminho estreito, ele fala: testemunhar a verdade de Jesus e confessá-la. Você falar de Jesus, pegar a verdade do Evangelho e testemunhar e falar de Jesus. E ao mesmo tempo, escute isso, amar com amor incondicional os inimigos dessa verdade, o seu inimigo. Eis um caminho apertado. De você pegar essa preciosidade do Evangelho e ir ao encontro de alguém com a verdade do Evangelho, e ele ser o inimigo dessa verdade, e você amá-lo incondicionalmente, mesmo ele sendo o inimigo dessa verdade. Isso não é fácil. Eis um caminho apertado. Ele segue dizendo: crer na promessa de Jesus, de que seus seguidores possuirão a terra, e ao mesmo tempo encontrar-se com o adversário dessa realidade, sem oferecer resistência. Escute isso. Você encontra esse adversário sem oferecer resistência.
preferindo sofrer injustiça a praticá-la. Eis um caminho apertado. Quando eu me deparo com alguém que eu devo amar, e ele é o meu adversário, que ele vem contra mim, e Bonhoeffer diz: e eu então, sem oferecer resistência, eu prefiro sofrer a injustiça do que praticá-la. Ele diz: eis um caminho apertado. E ele fala: se nós olharmos para o caminho, para esse caminho, e nesse caminho eu ver só Jesus, só a mim, vai ser impossível. Vai ser pesado demais e impossível de caminhar. Mas ele diz: se eu porém enxergar a Jesus indo à frente, passo a passo, então serei guardado nesse caminho. O que Bonhoeffer está dizendo é o seguinte: cara, nós não entramos pela porta estreita, que ela é estreita, nós não entramos porque nós éramos bons, nós entramos simplesmente porque nós reconhecemos que nós não éramos ninguém, que nós conseguimos desinflar o nosso ego, desinflar o nosso orgulho, desinflar aquilo que nós achávamos que podíamos e dizer: Senhor, eu sou podre. Tá, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não jogo, eu não tenho vício, beleza, mas eu sou um pecador e careço da tua glória. Quando eu reconheço isso e eu entro pela porta estreita, eu estou no caminho estreito, que é um caminho difícil de caminhar. Ele não é fácil. Lembra, Jesus diz em Lucas que nós vamos agonizar para caminhar nesse caminho. Talvez você não se deu conta, mas a pregação de Jesus no Sermão da Montanha, ele inicia no capítulo 5 e ele vai até o final do capítulo 7. Quando ele começa a encerrar o capítulo, ele diz, lembra, a porta é estreita e o caminho é estreito, porque a porta larga e o caminho largo levam à perdição, mas a porta estreita, e muitos vão por ela, mas a porta estreita são poucos que escolhem. Porque antes dele dizer isso, ele fala o seguinte, ele diz: as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ele começa: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E ele começa a dar as bem-aventuranças, e ele começa a explicar quem é. Ele diz: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Fala, se debruça sobre o outro, e ele fala sobre o inimigo: se teu inimigo vier e te bater numa face, você vai dar a outra. Que caminho apertado. Ele diz sobre o adultério: Moisés te deu a carta de divórcio, mas eu te digo, sabe qual é o melhor caminho? É o perdão. Que caminho apertado, que caminho difícil, porque a minha vontade era de chutar tudo, mas todo mundo hoje está fazendo. É o caminho largo, é mais fácil, vai todo mundo, é mais fácil, eu me livro logo. O caminho é apertado. Ele fala sobre o olho por olho, dente por dente. E ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é o meu nome, não é para mim, não é a minha glória, é a tua glória, e seja feita a tua vontade e não a minha. É um caminho apertado, ele é um caminho difícil, porque é um caminho que você vai morrer, é um caminho que você vai entrar por essa porta, cheio das tuas imundícias, e Deus vai olhar para você e vai dizer: cara, posso caminhar contigo? Eu posso dar as mãos para ti? E você diz: sim, Pai, eu preciso. E nós então morremos para nós mesmos. E nós começamos nessa jornada de caminhada com Cristo, nesse meu caminho com Cristo. Cada passo que eu dou é para que eu desapareça. Cada passo que eu dou é um passo que eu dou para dentro da morte do meu eu. A minha grande crítica nessa noite é que às vezes parece que nós saímos de um evangelho fake religioso, de uma porta estreita, e nós passamos a um evangelho fake, igualmente fake, do alto prazer, de um Deus que ele parece mais um Papai Noel, que ele está mais preocupado em satisfazer as minhas vontades de uma criança mimada, de que nós realmente não entendemos, de que nós entramos para um evangelho que sim, é um evangelho da porta estreita,
E não é só a porta que é estreita, o caminho também é igualmente estreito. E são poucos que escolhem ela, porque é difícil de você ficar ali, quando alguém olha para você, que está fazendo algo contra você, e esse caminho diz para você: ame o seu inimigo e ore por ele. Quando esse caminho diz: olha, você vai orar e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, não é o que as pessoas estão vendo que você faz, mas é quem você realmente é, e não me interessa o seu exterior, me interessa o teu interior, é algo que acontece de dentro para fora. Esse é o caminho da porta estreita. Não é de você estar na igreja e fazendo um bocado de coisa feia sem que ninguém saiba. Isso aí é qualquer outra coisa. Não é o evangelho da porta estreita. O evangelho da porta estreita é quando você entra por a porta estreita e se dá conta de que você era podre e começa a caminhar no caminho onde você abre mão de você mesmo. E você diz: pai, o que precisa mudar? O que eu preciso viver? O que dentro de mim tem que continua podre, que tu quer transformar? É para lá que nós vamos. É esse evangelho que o Senhor tem nos caminhado. Não é um evangelho de um ego inflado, não é um evangelho de um eu narcisista, egocêntrico. Esse eu, ele não passa pela porta. Ele é muito grande para passar pela porta estreita. Não passa lá. Jesus continua, e ele diz: você que jejua, ore e jejue em secreto. Não faz que nem os fariseus, lava o teu rosto, aparece diante dos outros, porque não é o que tu faz que importa, é quem tu é. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E Jesus vai colocando o sermão da montanha e colocando tantas coisas no sermão da montanha, e no final ele diz: vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Porque a lei dizia que se você pegar a mulher e adulterar, ter relação sexual, você adulterou. Eu, porém, vos digo que se você só pensar, você já cometeu adultério. Quão difícil é isso? Vamos ser honestos, o quão difícil é isso? Quão complicado é nós vivermos essa vida? Por isso que Bonhoeffer diz: se no caminho nós olharmos só e enxergarmos a nós mesmos, será muito complicado e será impossível, porque nós não conseguimos. Mas se no caminho nós encontrarmos quem é o caminho, que é Cristo, se no caminho nós olharmos e encontrarmos Jesus, nós damos as mãos para Jesus e dizemos: Jesus, eu preciso de Ti, e começamos a caminhar nele, com Cristo, e começamos a produzir frutos dignos de alguém que de fato está no caminho. Portanto, eu não estou dizendo que a gente pode viver de qualquer jeito. O que eu estou dizendo é que nós precisamos compreender um negócio: que o caminho, que a porta é estreita e que o caminho é estreito, e de que para nós continuarmos nesse caminho nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Bonhoeffer, dessa parte, ele encerra dizendo: o que interessa unicamente é encontrar Ele. Nesse caminho, o que interessa unicamente é encontrar Jesus. É que nós facilmente trocamos essa realidade por algumas coisas que nós precisamos fazer, achando que se eu faço isso, se eu vou na igreja todo o tempo, se eu cumpro algumas coisas, eu estou no caminho estreito. Por muito tempo eu achei que, eu já falei isso alguma outra vez, por muito tempo eu achei que o meu grande objetivo de vida seria me tornar uma pessoa melhor. Afinal, se nós conhecemos a Jesus e realmente tivemos um encontro com Ele, a ideia é que nós venhamos a ser transformados de glória em glória, e portanto, cada dia
eu sou diferente, eu vou melhorando. Então eu acreditei por muito tempo que meu objetivo de vida era ser uma pessoa melhor. E eu estava errado. Por melhor que eu venha me tornar, eu sempre serei uma versão melhor de mim mesmo. O que o mundo precisa não são de pessoas melhores. O que o mundo precisa são de pessoas semelhantes a Jesus, que tenham a mente de Cristo, que exalem o bom perfume de Cristo. Por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu morri para mim mesmo. O evangelho da porta estreita e do caminho estreito é o evangelho da cruz. O evangelho da porta estreita e do caminho estreito é o evangelho de que se você não perder a sua vida, você não vai achá-la. O evangelho da porta estreita e do caminho estreito é aquele evangelho que nós morremos para nós mesmos e que nós permitimos que Deus seja Deus na nossa vida. Do contrário, é qualquer outra coisa, mas não é o evangelho da porta estreita. De novo, essa mensagem ela começou a ficar um pouco fora de moda, porque nós estamos vivendo um evangelho baseado no homem. É um evangelho centralizado no indivíduo, no que é bom para o homem. Só tem uma pessoa que sabe o que é bom para o homem. Foi aquele que o criou. E quando nós permitimos que Ele venha sobre nós, a Bíblia já diz que nós sim poderemos experimentar coisas muito preciosas dessa terra. E Ele vai mais além, Ele diz: se eu habitar em você, se você conseguir permitir que eu seja Deus na sua vida, você pode pedir o que você quiser e você será feito. Meu irmão, nós estamos numa jornada de vida. Sabe por que é tão difícil nós cumprirmos essas coisas? É um problema só. É porque nós ainda estamos vivos. Porque se nós estivéssemos mortos, não teria problema. Morto não sente dor, morto não tem tristeza, morto não agoniza. Nós agonizamos porque nós estamos vivos. Em algumas áreas da nossa vida, bem vivos. E que nós precisamos permitir que venhamos a morrer. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar junto com você. Eu quero me unir em fé contigo. E assim como você, tem muitas áreas da minha vida que eu continuo muito vivo. Demais. Tem áreas da minha vida que eu acho que eu consigo, honestamente, sem falsa modéstia, expressar o bom perfume de Cristo. Mas tem outras que fede a carne. Tem outras que é nojento. E eu preciso continuar nesse caminho estreito. Não só na porta estreita, mas no caminho estreito. Para que Cristo venha e habite em mim. Que eu possa continuar. Tem um texto em Timóteo, na sua segunda carta, que a instrução é: nos últimos dias, as pessoas elas serão amantes de si mesmas, e elas rejeitarão essa doutrina. Estamos vivendo. Eis-nos aqui. E, meu irmão, como pastor,
como pastor de uma congregação local, eu sinto peso. Eu sinto peso por mim, pela minha casa e por cada um de vocês, de que pelo menos nós possamos compreender, e de que não venhamos a estar achando que entramos por uma porta e achando que ela é a porta certa, e sem se dar conta de que não, cara, a porta ela é estreita mesmo, ela não mudou, ela continua estreita. Ela continua estreita. E o caminho continua estreito. E os que se esforçam, aqueles que agonizam para poder morrer, que param de dizer, não, comigo é diferente, não, eu não sou assim. Que assim como lá quando entraram pela porta, reconhecendo que eram podres, continuam na sua caminhada, permitindo que o Senhor fale contigo e dizendo, ainda tem coisa para mudar, ainda tem coisa para mudar, ainda tem coisa para mudar, ainda tem coisa para mudar. E cada passo que nós damos um passo para dentro da morte do nosso eu, nos permitindo ser trabalhados pelo Senhor. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Papai, eu oro nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço o Teu amor sobre nós, sobre cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, a seguirmos nessa jornada onde nós morremos para nós mesmos, aonde nós reconhecemos que nós estamos numa jornada de morte do nosso eu, aonde paramos de espernear tentando continuar vivos, paramos de espernear tentando nos manter vivos e permitimos perder a nossa vida por amor a Ti, nos permitimos carregar a nossa cruz ou a Tua cruz. Senhor, fala conosco, perdoa, Pai, o nosso pecado, perdoa, Senhor, o nosso orgulho, perdoa, Senhor, a nossa altivez, perdoa, e ajuda-nos, Senhor, a seguir adiante, e ajuda-nos, Senhor, a caminhar e irmos adiante aquilo que um dia, Senhor, Tu projetaste para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus.